Calma, deixa eu esclarecer algumas coisas. Olá pessoal, como eu sempre falo, a partir de agora, mais emoção. Ei! Olá pessoal, como eu sempre falo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já aproveita que você está aqui, deixa um like no vídeo, o seu comentário, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar o vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai continuar um quadro que estreou no canal no sábado passado, que é o React, ou seja, as minhas reações aos comentários que vocês deixam nos vídeos do canal. Primeira pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje é da Silvia Galhardo. A Silvia pediu para eu esclarecer um pouco mais como funciona o processo de impeachment, quantos votos são necessários para que o presidente seja impeachado e qual é o caminho que o processo tem que percorrer. Legal, já falei para vocês que o processo de impeachment é um processo com uma natureza muito política, porque ele vai ser julgado primeiro pela Câmara dos Deputados, a admissibilidade, depois pelo Senado Federal, o mérito, e a gente vai encontrar a previsão do impeachment pela prática de crime de responsabilidade na Constituição Federal, nos artigos 85 e 86, e a Constituição Federal vai mandar a gente, vai jogar a gente para uma lei de 1950, que é a Lei 1079, que prevê não só os crimes de responsabilidade, mas todo o procedimento aí que vai ter que respeitar o pedido de impeachment para que o presidente seja afastado do cargo. Então, em primeiro lugar, a denúncia de impeachment que foi protocolada na Câmara dos Deputados, então uma pessoa que queira pedir o impeachment do presidente da República, a gente vai ver já que para outras autoridades, por exemplo, o ministro do Supremo, é diferente, mas quando é o pedido de impeachment do presidente da República, ele vai ser protocolado na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara vai ter que decidir ou não se aquela denúncia é viável para poder ler a denúncia em plenário. O presidente não tem prazo para fazer isso, então é por isso, por exemplo, que tem vários pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Jair Bolsonaro, mas que eles continuam lá parados porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não dá andamento para isso. Se o presidente da Câmara decidir que ele vai dar andamento, ele lê essa denúncia em plenário e depois disso vai ser formada uma comissão específica para analisar esse pedido de impeachment e essa comissão, esse grupo de deputados, ele vai ter que ser formado com uma representação proporcional de cada um dos partidos que compõe a Câmara dos Deputados. O assunto vai ser discutido nessa comissão, essa comissão vai votar um parecer e se o parecer for favorável, for pela abertura do processo de impeachment, isso vai ser levado para o plenário da Câmara de novo e dos 513 deputados, para que o processo de impeachment saia da Câmara e vá para o Senado, a gente precisa de voto de 2/3, ou seja, de 342 deputados federais. Depois que a denúncia sai da Câmara e vai para o Senado, vai ter um novo juízo de admissibilidade. E lá no Senado vai ser formada também uma comissão específica para analisar esse assunto. E para o Senado decidir se abre ou não o processo de impeachment, ou seja, se o presidente vai ser considerado réu pela prática de crime de responsabilidade, é necessário somente voto da maioria simples dos senadores. Depois que o Senado votar pela abertura do processo de impeachment, o presidente é afastado das suas funções por 180 dias. Então tá, decidido que o presidente vai virar réu pela prática de crime de responsabilidade e ele vai ser afastado do cargo, vai ser formada uma nova comissão agora para aprofundar as investigações, então para averiguar exatamente o que aconteceu. Essa comissão que vai apurar o que aconteceu e se o presidente merece ser afastado das funções, vai votar também, vai levar para o plenário a votação sobre se o presidente merece ou não ser julgado. Então a gente tem mais uma decisão aí, vamos julgar ou não o presidente pela prática de crime de responsabilidade. Também essa votação sobre se ele deve ser julgado ou não é por maioria simples do Senado Federal. Por fim, se for decidido que o presidente merece ser submetido a julgamento, a gente vai ter uma votação especial no Senado Federal, numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e na qual, de novo, a gente vai precisar de 2/3 dos senadores, dessa vez, para condenar o presidente pela prática de crime de responsabilidade e aí, como consequência, afastá-lo do cargo. No Senado, 2/3 significa dizer que a gente precisa de 54 votos dos 81 senadores. E é por isso que é muito importante quando a gente fala que depende para o processo de impeachment andar ou não, se o presidente tem ou não apoio no Congresso e apoio popular, porque como a gente viu, a gente precisa de bastante votos, a gente precisa de 2/3 lá na Câmara para decidir mandar da Câmara para o Senado e depois de 2/3 do Senado para decidir se o presidente deve ou não sofrer o impeachment, ou seja, se ele vai ser ou não condenado pela prática de crime de responsabilidade. Deu para entender mais ou menos?
Vou continuar aqui nessa câmera porque o Léo Tavares fez uma pergunta ótima. Eu vou dar uma resumidinha na pergunta dele, mas depois a gente pode colocar em algum lugar da tela inteira para vocês saberem. Mas basicamente o que ele me diz é o seguinte: você fez a live com a Anitta e ela te faz uma pergunta sobre se os ministros do Supremo Tribunal Federal são os ministérios. E eu digo que não. Que os ministérios são os ajudantes do presidente. Então a gente tem o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Economia, o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, enfim, toda aquela estrutura que ajuda o presidente a governar, que ajuda o presidente a tomar as decisões. Mas aí ele me falou: poxa, Gabriela, mas logo depois, quando você foi falar do Supremo Tribunal Federal, você chamou o pessoal, os juízes do Supremo Tribunal Federal, de ministros. Pois é, gente. É o mesmo nome, mas as coisas são diferentes. A equipe ministerial formada pelo presidente da República para ajudá-lo na gestão é a equipe ministerial vinculada ao Poder Executivo, vinculada ao exercício da presidência da República. Os juízes da Suprema Corte, do STF, embora sejam juízes que são indicados pelo presidente da República, que passam por uma sabatina, por uma aprovação do Senado Federal e que não necessariamente são juízes de carreira, ou seja, que não necessariamente passaram por um concurso para ser juiz, uma pessoa que foi advogada durante a vida inteira, desde que tenha um notável saber jurídico, pode ser indicada para ministro do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele chama ministro, mas não é a mesma coisa que o ministério. A Constituição aí deu uma confundida na nossa cabeça. Aí vou aproveitar para dar umas informações adicionais aqui em relação a essa pergunta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são 11 ministros, são indicados pelo presidente da República e são escolhidos entre os brasileiros, cidadãos brasileiros, entre 35 e 65 anos de idade, que tenham um notável saber jurídico e a reputação ilibada. Depois do presidente indicar um nome, apontar um nome, essa pessoa tem que passar por uma sabatina, por uma aprovação no Senado Federal e só depois disso ela passa a ser ministro. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício, os ministros vão sair do cargo quando eles se aposentarem compulsoriamente, que é o caso, por exemplo, do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar esse ano e aí vai abrir uma nova vaga para o presidente da República indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Gabi, assisti a live e fiquei com uma dúvida sobre o Poder Judiciário. Exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão de vetar a indicação do presidente. Alguns poderes teria a prerrogativa de vetar esse veto? Na verdade, na live você não falou do judiciário. Quem regula o poder judiciário, já que um poder regula o outro, tarará. Então, calma. Deixa eu esclarecer algumas coisas. Essa coisa do vetar esse veto foi porque eu falei, quando a gente estava discutindo a aprovação das leis, que quando o Congresso aprova uma lei, essa lei vai para sanção ou veto do presidente da República, e se o presidente da República decide não sancionar e vetar, então não dizer sim para a lei, mas dizer não para a lei, quando ele veta, ele está dizendo não, o Congresso tem a prerrogativa, tem o direito, tem o poder de derrubar o veto do presidente da República e manter a lei vigente. É também uma saladinha, mas aqui ela está me perguntando sobre isso. Quando a gente fala de poder judiciário é um pouco diferente. Por quê? Porque naquilo que se refere à atividade jurisdicional, ou seja, decidir sobre a aplicação da lei, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância judiciária do nosso país, o que significa que a decisão dele prevalece sobre todas as outras. O Supremo Tribunal Federal sofre um controle externo da parte do Poder Executivo quando indica os seus ministros, ou da parte do Congresso Nacional nas questões orçamentárias, ou quando o Senado Federal sabatina o ministro do STF, mas nas questões jurisdicionais ele tem que ser independente, porque se a gente dissesse que a decisão judicial, uma decisão sobre a interpretação da lei da parte do Poder Judiciário poderia ser revista pelo Congresso Nacional, a gente não teria um Poder Judiciário independente. Então, para ilustrar isso, eu vou usar um exemplo do Rui Barbosa, que dizia que o Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional, a Corte Suprema, e por isso ele tem a prerrogativa de errar por último. Pode até ser que a gente ache que a decisão do Supremo Tribunal Federal está errada, mas como ele é a instância suprema, a que decide por último os assuntos, não tem o que a gente possa fazer em relação a essa decisão jurisdicional, que tem a ver com esse poder próprio do Poder Judiciário. Claro que quando a gente está falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu disse para vocês na live que ele decidiu de forma monocrática, ou seja,
sozinho. E o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, tem 11 ministros lá. Então, um controle que sofreria a decisão do ministro Alexandre de Moraes é o controle do colegiado, porque a decisão dele poderia não ser confirmada pelo colegiado, quando a decisão fosse proferida pelo plenário, ou seja, por todos os ministros juntos. Olha, tem aqui uma pergunta muito boa do Eber Lessa. O Eber está me falando o seguinte: moça, vamos trabalhar e não devagar? Pois é, Eber, eu vou contar uma coisa para você aqui que eu achei que eu não precisasse explicar, mas o que eu estou fazendo aqui é um trabalho. Antes de eu produzir um vídeo para vocês, eu tenho que estudar, eu tenho que selecionar as perguntas, eu tenho que elaborar o meu discurso de uma forma que o máximo de pessoas possa compreender. A gente acaba de gravar, depois de ter montado uma grande estrutura que está aqui em volta de mim, a gente tem que passar o vídeo para uma nuvem, né, que é aquele sistema que mais pessoas podem acessar. Entende? Aquele negócio de modernidade. Aí essas pessoas vão pegar o vídeo, vão editar o vídeo, depois a gente tem que subir no YouTube. Esse conteúdo que a gente produz aqui, ele é fruto de muito trabalho. E eu acho particularmente importante a parte que eu falo que o meu trabalho de comunicar, ele é alicerçado em muito estudo, porque se você acha que eu consigo vir aqui e gravar um vídeo sem ter estudado antes, é porque de alguma maneira você acha que as pessoas que falam sobre assuntos complexos são pessoas iluminadas, que nasceram com algum dom. Isso seria bom para mim, por exemplo, se eu quisesse me colocar numa posição de oráculo. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero comunicar, na verdade, é que o que eu faço aqui poderia ser feito por qualquer outra pessoa que se dedicasse o mesmo tanto que eu me dedico. Então, se você não quiser assistir os vídeos, você pode desenvolver o trabalho sozinho. Então, senta aí na cadeira, abre um livro, pesquisa o assunto e aí você não precisa me assistir. Vamos lá, a Andressa me perguntando: oi, eu estava pensando que um tema interessante para ser explicado seria a diferença entre MP, Decreto-Lei, PEC e PL, além do processo de aprovação. Poxa, Andressa, eu acho que também seria um tema muito legal, mas para a gente explicar sobre a diferença de todos esses instrumentos normativos e o processo de aprovação deles, eu acho que a gente precisa de um vídeo inteiro para isso. Eu já vou deixar aqui anotado porque a gente pode produzir. De qualquer forma, para as pessoas que não entenderam as siglas, PL é projeto de lei, PEC é proposta de emenda à Constituição e MP é medida provisória. Se vocês estiverem muito ansiosos e não conseguirem esperar o meu vídeo explicando, vocês podem entrar no site da Câmara dos Deputados, que tem escrito ali direitinho qual é o processo de aprovação de cada um desses instrumentos, mas já ficou aqui a ideia para que a gente possa gravar um vídeo sobre esse tema, o processo legislativo. Quero acabar com um maravilhoso, que é o José Vieira Batista, que me disse o seguinte: a Anitta não entendeu nada. Professora muito prolixa. Aqui não posso discordar do José Vieira Batista, tenho que dizer que de fato sou prolixa, mas características, né? Cada um é cada um. Mas ele me falou para eu desistir de ser professora porque a Anitta não entendeu nada. Então, querido, eu acho, na verdade, que quem não entendeu nada foi você, porque poucos dias depois da nossa live, a Anitta conseguiu fazer uma pressão tão significativa no Congresso Nacional que ela conseguiu adiar a votação de uma medida provisória, a MP 901. Então, ao que me parece, ela entendeu muito bem. Quem não está entendendo é você que fez essa observação dissociada da realidade. É isso, espero que vocês tenham gostado de mais um React. Deixem sempre os comentários nos vídeos, gosto muito de responder as perguntas de vocês. Fico feliz por poder sanar as dúvidas. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo!